Como nós podemos obter dados hidrológicos, dados de água, né, informações sobre quantidade da água em bacias hidrográficas? Bem, chuva nós podemos obter de estações de medição de chuva, estações pluviométricas ou estações climáticas. A chuva é medida de forma manual ou automática, ou seja, é uma pessoa que faz a leitura ou então tem um equipamento automático que faz a leitura. A maioria das estações no Brasil ainda são manuais, ou seja, depende de uma pessoa que faz a leitura, mas nós já temos uma rede bastante extensa de estações que são automáticas. A chuva mede-se através de lâmina de água precipitada em milímetros. Aqui a gente tem um equipamento típico de leitura manual, que é um pluviômetro, né, que é um aparelho que acumula água aqui no seu corpo. E vem uma pessoa aqui todo dia e faz a leitura da chuva medida por ele. A vazão nos rios é medida de forma indireta. Mede-se o nível d'água no rio. Pode também ser uma leitura manual, onde uma pessoa vem aqui e faz a leitura da régua. Tem uma régua instalada na margem do rio e uma pessoa faz a leitura da régua. Ou então pode ser um equipamento automático, um sensor de nível, que faz o registro do nível d'água do rio. A leitura de nível d'água, seja feita por uma régua ou seja feita por um sensor de nível, depois ela precisa ser transformada em vazão. Então a gente tem aqui uma curva que é chamada curva-chave ou curva de descarga líquida, que relaciona nível d'água no rio com a vazão pelo rio. Então, para toda estação de medição de vazão, estação fluviométrica, a gente precisa de uma curva-chave, e a curva-chave é construída ao longo da vida útil do posto fluviométrico. Então, você faz várias medições, obtém essa curva, depois as leituras de nível obtidas, lidas diariamente no posto, ela é transformada em vazão usando essa curva aqui. As redes de postos fluviométricos, nós temos postos hidrológicos, seja de chuva ou de vazão. Nós temos uma rede bastante extensa no Brasil. As redes mais importantes são as redes públicas. No caso da Agência Nacional de Águas, a ANA, que possui uma rede pluviométrica e fluviométrica, ou seja, para chuva e para vazão. Temos o INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, que possui uma rede de climatologia, ou seja, mede chuva e algumas outras variáveis climáticas. Existem algumas redes regionais, como no Nordeste, que tem o DENOX e a SUDENE. Alguns estados possuem rede própria, mas hoje em dia, mesmo as redes estaduais estão todas ligadas à rede nacional, que é da Agência Nacional de Águas. Aqui um exemplo de onde obter dados. O CPTEC-INPE, por exemplo, possui uma rede própria de estações que medem principalmente chuva e vazão. É uma rede que cobre todo o Brasil, ela não é muito extensa, e o INPE tem tido alguns problemas para manter essa rede. Então é uma rede que assim, é uma fonte de dados, mas não é a mais utilizada no Brasil. Aqui, como é que um exemplo de Itajubá, a gente tem uma estação aqui dentro da Unifei, que pertence ao INPE, né, e a gente vê aqui um registro dessa estação, um registro de precipitação feito aqui para essa estação em Itajubá. O Instituto Nacional de Meteorologia, eles possuem uma rede extensa em todo o Brasil, né, tem estações automáticas, estações convencionais, que são as manuais. É uma rede bem extensa que cobre todo o território nacional. São séries bem antigas, estações antigas, que têm então, séries longas de dados. São muito úteis, essas estações. Então aqui, nesse site deles, você pode consultar as estações,
né? Clicando aqui, você pode visualizar os últimos dados medidos, tem séries históricas, gráficos que você pode obter aqui. Então, por exemplo, aqui um registro, né, de uma estação do INMET em Maria da Fé, aqui é Maria da Fé, com dados de variáveis meteorológicas e chuva, inclusive. No estado de São Paulo, a gente tem o Departamento de Águas e Energia Elétrica, o DAE de São Paulo. Eles têm uma rede própria que você pode consultar pela internet, talvez seja o único estado que tenha isso bem organizado. Você pode aqui consultar pela internet os dados do DAE. Então, por exemplo, você pode escolher o tipo de dado que você quer, se é de chuva ou de vazão. Tem formas para você fazer a busca dos dados, por exemplo, esse mapa aqui, que tem as diversas regiões dentro do estado. Aqui está a bacia do rio Paraíba do Sul. Se a gente clicar nesse mapa aqui, ele leva para esse outro mapa que tem aqui as estações dentro da bacia do rio Paraíba do Sul. E aí, se você clicar num pontinho vermelho desse, ele vai te levar para essa janela aqui, onde você tem os dados da estação. Tem aqui o nome, o município, o nome, as coordenadas, a área de drenagem e tem os dados medidos aqui de vazão. Aí você pode salvar esses dados no seu computador. A Agência Nacional de Águas tem um banco de dados chamado Hidroweb, que está passando por um processo de mudança, né? E a gente tem aqui a nova versão desse portal da Hidroweb. Se você acessar esse portal, ele vai abrir uma janela como essa e é um portal que reúne dados do Brasil inteiro e alguns países vizinhos, né? Então a gente vê aqui, o que está em azul são estações de medição de chuva, o que está em vermelho é a estação de medição de vazão nos rios. Então tem uma rede bem extensa de dados aqui. Aqui tem dados, estações que são da Agência Nacional de Águas, estações de redes estaduais, como o DAE, empresas de energia que possuem estações de medição também. Então está tudo reunido aqui dentro desse banco de dados da Agência Nacional de Águas. Aqui você pode consultar estações, né? Ele tem, se você dá um zoom nesse mapa, você consegue localizar a região que você tem interesse, né? O município, o rio. Está bem fácil de consultar esse novo portal da Hidroweb. Então, você pode fazer buscas, né? Por exemplo, quais as estações em Itajubá. Você pode listar essas estações e identificar, né, onde é que estão localizadas essas estações dentro, por exemplo, do município de Itajubá. Pode visualizar os dados e pode fazer um download desses dados em arquivos, em formatos diferentes. Então você pode fazer o download, escolhe o tipo de arquivo e vai ter os dados das estações. Alguns exemplos de aplicação na engenharia dos dados hidrológicos. Por exemplo, estudos preliminares para projetos de usinas hidrelétricas. Então, você pode, se você tem interesse em um local que é possível instalar uma usina hidrelétrica, então, por exemplo, você pode verificar quais são os postos de medição de vazão que existem nesse local, faz uma lista desses postos, levanta alguns dados e obtém, por exemplo, área de drenagem e vazão média de longo termo, ou seja, pega uma série histórica de cada posto e verifica qual é a vazão média de cada um desses postos e a área de drenagem. Bem, com a área de drenagem e com a vazão média, para obter a vazão média você precisa fazer o download do arquivo e calcular essa média. Bem, você pode construir um gráfico de vazão por área. Então, um gráfico que relaciona vazão por área. Normalmente é uma boa correlação. Vazão por área tem uma boa correlação. Então, com esse gráfico, se você
o local que você tem interesse em construir uma usina, você pode delimitar a área da bacia desse local. Por exemplo, a área da bacia tem 4.000 km². Né? Então, 4.000 km², eu venho aqui nessa curva, vai ter uma vazão aqui de aproximadamente 80 metros cúbicos por segundo. Isso vazão média. Então, com isso eu posso fazer uma estimativa de qual é a potência que eu posso instalar nesse local para essa usina hidrelétrica. É uma forma rápida de você fazer uma estimativa. Você pode gerar séries históricas de vazão para locais onde você vai construir uma usina hidrelétrica, fazer estudos que vão gerar essa série histórica de dados e com essa série histórica fazer o projeto da usina. Calcular vazões máximas para projetos de obras hidráulicas. Né? Sempre que a gente vai fazer um projeto de uma obra hidráulica, você tem que fazer projeto para uma certa vazão, uma vazão máxima, né, que pode ocorrer no local. Então, você pode fazer esse tipo de cálculo. Existem metodologias diferentes para se fazer isso. Pode-se analisar mudanças de uso no solo e na cobertura vegetal. Né? Hoje existem modelos matemáticos de transformação chuva-vazão que permitem estudar o que acontece quando nós mudamos a cobertura do solo, né? O que vai acontecer com as vazões. Estudos de mudança climática, né? Também através de modelos matemáticos de transformação chuva-vazão, a gente pode analisar como é que as mudanças climáticas vão alterar as vazões no futuro. Então, são estudos feitos para projeções de 100 anos à frente. Né? Aqui o resultado de um estudo feito aqui na Unifei, né? Mostrando que, esse estudo mostrou que há um indicativo, né, nas projeções de mudança climática, que a gente vai ter redução de vazões na região norte e nordeste do Brasil, né, e na região sul a gente deve ter um aumento das vazões, né, isso nas próximas décadas. Previsão de vazões, né? Toda a operação, por exemplo, do setor elétrico brasileiro, né, das usinas hidrelétricas no Brasil, é feito mensalmente a partir de previsão de vazões. São utilizadas previsões de chuva, de modelos atmosféricos. Essas previsões de chuva são usadas como entrada em modelos de transformação chuva-vazão e geram previsões de vazão para as usinas hidrelétricas do Sistema Interligado Nacional. Né? Com isso é feito um planejamento de como é que vai ser a operação do sistema hidrelétrico. Também esses são os principais aspectos relacionados a águas superficiais que é na minha intenção passar para vocês nessa disciplina. Aqui tem o meu contato. Quem precisar de alguma informação adicional, tiver algum interesse, pode me procurar por esses contatos.